Bem-vindos a mais um Think Ahead. Eu tô aqui novamente, Juliana Munaro, com Paulo Castelo, CEO da Think. E aí, E vamos hoje lá? com mais um convidado que sabe De muito de peso, inteligência artificial. Teve com a gente foi em 2017 pro Canadá, numa aceleração da Google. Apenas 10 startups no mundo foram selecionadas. Você conheceu ele lá? Éramos 2 startups brasileiras que foram selecionadas e a gente se conheceu lá. Mesmo a gente tendo feito programas com a Google, mas só que foi em anos diferentes, não foi na mesma turma. E a gente acabou se conhecendo lá e é uma história fantástica, assim, E eu vou querer saber essa história. Vou apresentar o nosso convidado, é Rodrigo Scott. Tudo bem? Tudo bom. É fundador, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Um dos fundadores. Um dos Sim. fundadores. E hoje você também tem uma empresa que é a Nama, Isso. que também trabalha com inteligência artificial, dados. Foi onde a gente se conheceu, né? Acho que foi no Cubo, né? Que a gente se conheceu. Foi. Talvez 2016, por aí. Depois a gente foi para o Canadá. Então tenho trabalhado aí com aprendizado de máquina e tudo que agora está em alta, né? Já tem um tempinho. E a gente trocou bastante figurinha aí também nesse meio tempo. Por que você resolveu trabalhar com inteligência artificial no momento em que não se falava sobre o assunto, né? Ou muito pouco. Tem a ver um pouco com as minhas outras iniciativas antes da Nama. Eu empreendi também desenvolvendo aplicativos de iPhone, iPad, mais voltado para ampliar a experiência do usuário com o consumo de notícia. E lá a gente começou a ter uma experiência com síntese de voz e síntese de conteúdo, né? Então, ou seja, construir uma história com começo, meio e fim para contar para o usuário as notícias do dia e tudo mais. E aquilo trouxe para a gente um viés de pesquisar o que estava sendo discutido na época. E a gente se aprofundou no assunto em como melhorar a experiência do usuário, como melhorar essa interação homem-máquina. E aí isso, para nós, ficou bem claro que um dia ia acontecer o momento que a gente está vivendo hoje, que a máquina consegue cruzar todos esses padrões, consegue emular essa interface muito mais natural. E é fascinante, né, você fazer isso, né, você conseguir ter essa interação, né, quase que criar uma ideia de um ser ali que vai conversar com você. Então isso sempre, desde pequeno, eu interagi com os chatbots dos anos 90 e isso sempre ficou na minha cabeça e acabei seguindo por esse caminho porque apostei, né, justamente, putz, que isso não é só legal de fazer, mas em algum momento isso vai tá tão enraizado que vai ser super estratégico a gente se posicionar. Então, desde 2011, né, quando a gente começou a trabalhar, a gente já estava indo por esse caminho. Em 2014, quando eu fundei a Nama, já estava bem mais direcionado isso para o mercado B2B, né, mercado de empresas no geral. E, enfim, aí a O que gente vocês começou. ofereciam na época é diferente do que vocês fazem hoje. Obviamente, né? Até porque a tecnologia Exato. mudou, mas. Essencialmente é você trazer o benefício ali. Quando a gente começou com assistente baseado em voz, né? Era você ter a Siri para sua empresa num aplicativo customizado. Só que Mas só que aquilo. funcionava, né, diferente da Siri. Pois é, a Siri até hoje está em 2011. Mas na época, assim, a gente conseguiu fazer algumas vendas específicas, né, para algumas empresas específicas, mas era muito customizado. Era, putz, eu vou fazer ali o assistente da sua marca que vai responder as dúvidas do seu produto. Era muito mais envolvido ainda naquela onda daquele momento dos aplicativos, né, do iPhone e tudo mais, de você criar essa experiência. E tinha dinheiro para isso na época, né? Mas aí a gente não viu um caminho para escalar, um caminho para que tinha uma dor forte, como, por exemplo, a primeira dor que a gente pegou, que é a dor de atendimento, né? Então não tinha chatbot na época nesse sentido, né?
E foi quando a gente teve o famoso caso do poupa-tempo, né? Eu descobri hoje que eu acho que você me entrevistou na A época. gente acho, não tenho certeza, mas acredito que a gente fez uma entrevista ali. Eu lembro É, de fazer o chatzinho do Poupa Tempo. Eu lembro que na época a gente achava engraçado porque as pessoas interagiam como se estivesse interagindo com uma pessoa mesmo. falava Deus Deus abençoe. abençoe, Então exato. foi você então. Foi isso. E, putz, na época foi fantástico, assim. A gente foi o primeiro case governo também. Uhum, Eu acho que tinha só um na Ásia e tinha a gente. E a gente entrou antes do Watson, antes do Google comprar API AI. Então, putz, a gente pegou toda a trilha de, sei lá, como que a gente vai vender isso, como que a gente uhum, vai cobrar por isso, como que as pessoas vão perceber esse valor. E aí a gente foi evoluindo o produto. Hoje é bem diferente, né? Porque o mercado também de bots, ele se transformou na época, ele cresceu muito por uma linha que desviava um pouco do nosso core de pesquisa e desenvolvimento, né? Porque o mercado de bots, nessa época, 2018, começou a crescer muito para a linha de interação rígida, né? Botões e tudo mais. uhum. O E Digite 1, exato. Digite. Acabou virando uma URA que não era nosso core ali de gerar essa Uhum, experiência. E, por outro lado, a gente viu a oportunidade de explorar tecnologias que hoje habilitaram a gente estar aqui na nossa posição, que é, por exemplo, Transformers, né, que a gente explorou muito cedo e projetou a gente para uma linha muito mais generativa muito antes também. Então, é quase como um laboratório de deep tech, onde a gente, diferente dos Estados Unidos ou Europa, que você pode vai queimar o gastar dinheiro, a dinheiro. gente tem que vender. E o outro lado de quem está comprando ver esse tipo de solução e ver, putz, qual que é o ROI disso, como que é um desafio Uhum, absurdo, né? Hoje tá muito mais fácil você vender esse tipo de solução, porque obviamente todo lugar é IA, mas agora a gente tem um outro problema, né? Que é filtrar a galera que tá fazendo um uso aí um pouco exacerbado aí, uhum, né? E confundindo um pouco o mercado, mas pelo menos o pessoal tá explorando e tá evoluindo dentro uhum. disso nas empresas, o que é uma ótima oportunidade. E hoje vocês oferecem o quê? Hoje a gente se posiciona muito, no problema que a gente resolveu, que é a inteligência artificial ela é fantástica, os modelos são fantásticos, estão ficando cada vez melhores, as pessoas já estão entrando nessas ferramentas para ajudar a escrever um Uhum, e-mail ou fazer algum projeto, mas quando você quer usar isso na sua empresa, corporativamente falando, você depende dela ter contexto e você depende de esse contexto ser orquestrado. Ou seja, quando você vai pedir para fazer uma análise mais profunda, ou uma apresentação de resultados, enfim, você vai precisar vasculhar todos os seus documentos, você vai precisar ter o seu contexto organizado. uhum, Então, essa cadeia de pensamento, ela vai acontecer de acordo com os conhecimentos que estão ligados. E a Nama hoje é uma plataforma onde esse contexto para a inteligência artificial acontece. É uma infraestrutura de conhecimento onde todos os pontos de memória, de recuperação das informações que são importantes para você gerar, acontecem. Então, você consegue ter um fluxo de inteligência artificial que vai ali olhar um objetivo específico, uhum, dentro desse objetivo ele vai vasculhar todos os pontos de conhecimento, de contexto, de documentos que carregam aquilo, uhum, e tem várias ferramentas que a IA ou o usuário podem utilizar para, por exemplo, encontrar uma informação específica numa planilha que tem 10.000 linhas, 30 abas, e fazer isso em 10 segundos, e usar pesquisas que vão comparar hipóteses de determinados documentos e conseguir gerar um resultado final, seja esse resultado simplesmente uma resposta curta ou um texto longo, gerar textos longos também, ou apresentações, ou até conexão, por exemplo, com outras ferramentas e APIs. Então a gente gerencia todo esse contexto para a máquina. E aí o interessante é que, eh, todos os modelos de IA eles já são pré-treinados. uhum, Então, eles são generalistas por natureza, eles são genéricos pela natureza, né. E aí quando você coloca esse modelo num agente, dentro da tua empresa, e você fala para ele assim:
como o exemplo que o Scott estava dando, né? Faz uma apresentação comercial para mim sobre o produto XYZ ou sobre o assunto XYZ, ela vai fazer a apresentação para você. E vai ficar muito bom. Você vai Uhum. olhar e vai falar assim: nossa, é isso. Só que o contexto dela é genérico. Uhum. Ela não sabe quem é a tua empresa, quem são seus clientes, qual que é a tua estratégia, qual que é o perfil, qual que é o tom de voz. Tem um monte de coisa que uma pessoa que está dentro da empresa, que já trabalha há um tempo, ela já tem isso daí no cérebro dela, Uhum. porque ela foi aprendendo isso ao longo do tempo com feedbacks e tal, observando, entendendo e tal. E a documentação em si, quando tem, ela está espalhada. Isso. Então você pode ter até uma documentação mais atualizada, mas quem disse que a pessoa que está querendo fazer essa apresentação, lá numa ponta, ela sabe aonde que essa documentação está Uhum. atualizada? Porque tem várias partes de documentação, várias versões de documentação em lugares diferentes, É, que as documentações elas vão só se evoluindo. multiplicando. Hoje você consegue entrar lá num Claude, um ChatGPT, e você precisa fazer sei lá, uma revisão de contrato. O que que você vai fazer? Eu vou subir meu contrato e dar o contexto, escrever o prompt. E vai funcionar para aquele contrato, para aquele contexto. Uhum. Agora, se você tem ali diversos colaboradores, uma base gigantesca de contexto, que tem mais de um contrato, mais de uma condição, existem verificação na legislação, que tem leis novas que precederam outras, enfim, como que isso vai acontecer para a máquina? Se É. você dá o contexto E de uma forma errado, sistêmica, né? exato. E se você dá o contexto errado, ela vai errar. E assim, a máquina consegue errar de um jeito muito gracioso ali, né? É. Ela é fofinha, né? E Não, parece que e é parece que é certa. real, aquilo que Ela ela fala te que é dá, super você fala: simpática e "Nossa, é maravilhosa e isso". tô te dando Se a você não informação certa. conhecer bem, É, você aceita aquilo dali que ela te entrega. exato. Então, para nós, isso é um ponto que a gente vê que é fundamental para você conseguir escalar a inteligência Uhum. artificial dentro das corporações e para que isso seja útil de fato. E, e é algo que a gente está no nosso DNA também, né? Uma evolução natural aí do que a gente vem fazendo. Qual é a tua visão hoje, assim, como que você, tá vendo você está com acesso às melhores empresas do mercado brasileiro de IA, estão na ABRE, Uhum. eh, e, putz, você está vendo o que tem de melhor, assim. Como que você Qual é a dica que você daria para o empresário hoje, eh, que está vendo isso daí tudo, tá sendo impactado por um monte de notícia de IA, muita coisa superficial, mas que está Uhum. ajudando a educar de alguma forma sobre o assunto de IA. Mas, cara, o cara tem uma empresa. Como que você acha que deveria ser os como é que um CEO deveria pensar sobre isso daí? Se você pudesse dar uma consultoria para um empresário qualquer, quais seriam os pontos de atenção, os insights, o que que você traria aí na mesa de conhecimento para ele? Bem, o primeiro ponto que me veio à cabeça é exatamente o mesmo ponto que eu falei e falava normalmente quando perguntavam isso em 2017 e 16. Primeira coisa é manter a calma, né, tipo, é muita coisa, a gente está sendo impactado num nível que está ficando chato já, né, de você entrar nas redes sociais, ver, tipo, milhares de autoridades em inteligência artificial que antes de ontem eram autoridades em Bitcoin, que antes de ontem eram autoridades em games. Então você fala: "Cara, é poluente", né, porque assim, toda hora, porque agora saiu uma solução que vai matar todas as startups X, ou matar todas as startups Y, aí TikTok, enfim. Então, entender que maior parte das coisas que saem tem coisas legais, eu acho que vale você guardar, dar uma salvada ali, ler melhor e tal,
mas não adianta sair, vamos vender tudo, vamos pivotar tudo, vamos sair, não sei o quê, e ficar pilhando as pessoas, porque a primeira coisa é que você precisa se aprofundar no seu conhecimento. Senão você vai continuar sendo raso ali, e se você quer dar esse próximo passo ali, se você quer comprar um carro, você tem que entender se o carro é a bateria ou a gasolina e como que dirige. E senão você vai ficar de passageiro, e tudo bem ficar de passageiro, mas não vai querer dirigir um carro sem saber dirigir, sem saber abastecer. Então, acho que o primeiro passo é você precisa ter tempo para Se falar, aprofundar. beleza, vou me aprofundar, vou tentar entender, vou usar. Boa parte das pessoas hoje já experimentaram ChatGPT, já experimentaram Claude, já testaram, validaram, tiveram esse efeito wow, já viram. Então a gente não está mais em 2022, 2023. Né? Então a gente já está num ponto que as pessoas já estão botando um pouco mais de fé. Então, quando você vê aí uma curva das pessoas que deram um segundo passo, foram aquelas que começaram a fazer algum projetinho de vibe coding, ou começaram a entender um pouco melhor, realmente ter um conhecimento estruturado faz diferença, né? Porque a pessoa já não aguenta mais ficar fazendo prompt ali. Cara, comprar prompt, comprar pacote de prompt Ai, tem isso online. também, né, venda de guia dos prompts, não sei o Assim, quê. é bacana, mas ó, cara, você tá comprando um negócio que um cara que acabou de entrar no mercado tá falando para comprar. E tem um monte de gente E vendendo que fez em IA. SaaS, faça seu SaaS, vende seu SaaS, porque agora o futuro é seu micro SaaS. Cara, enfim, você tem o seu negócio resolve um problema, seu negócio serve a um propósito. Tem alguém que tira o dinheiro do bolso para pagar o seu negócio. Ele não está pagando o agente de IA para fazer isso, ele está pagando para você resolver o problema dele. Seja um problema de contabilidade, seja um problema de, sei lá, fermentação natural no seu pão, enfim, você está resolvendo um problema e alguém está pagando por isso. Seu negócio é sobre como que você vai servir no seu público. Então, como que você vai usar ferramentas a seu favor em cima disso, né? Então, eu acho que a calma vem muito daí, porque senão você começa a se embananar, se atropelar e quer refazer a roda, né? A gente vê mais facilidade, talvez, com mercados, por exemplo, eu tenho minha própria curadoria de conhecimento, tem muitas empresas, consultorias, advisors, que realmente têm uma base muito importante de conhecimento proprietário, que aquilo é um diferencial estratégico que talvez com o uso de IA eles podem ativar melhor aquilo, seja para fazer um report, seja para fazer um follow-up. Então, por exemplo, para esse grupo realmente é estratégico desde já começar a olhar para isso para trazer escala. Então, precisa entender os componentes melhor, de como que você vai arquitetar tudo isso. Porque você está construindo, você vai estar construindo uma série de ferramentais ali, ou vai ter que manter esses ferramentais para te auxiliar no seu objetivo final. Então, isso você não pode esquecer esse processo. Então, a partir desse primeiro filtro, que vai ser muito individual, pode ser acelerado com a ajuda de terceiros ou não, mas é você entender, ter esse discernimento. Esse discernimento vai cortar aí 90% de todo o ruído que tem no mercado com relação ao que você precisa de fato, ao que você não precisa. Às vezes você só precisa usar a assinatura de $20 por mês do ChatGPT e vai resolver todos os seus problemas. Às vezes não, às vezes você precisa de uma ferramenta que nem, por exemplo, a Nama ou a Think para fazer N outras coisas. Você tem, sei lá, um conhecimento muito específico, muitos dados, ou você precisa olhar para muitas pessoas, é a operação de muitas pessoas. E aí o Claude Code ou o ChatGPT, cara, não significa nada para você conseguir escalar isso. E aí você vai precisar entender como que outras ferramentas ou como que você consegue arquitetar isso, né? Você não vai precisar desenvolver um modelo fine-tunado seu do zero, né? Mas às vezes você é uma grande empresa que você tem dados proprietários, que você roda numa infra, que você tem muito dinheiro mensal para pagar numa máquina e você tem muitos funcionários e tem propriedade intelectual específica, enfim, se você é uma Embraer, talvez você precise, né? Ou se você é uma empresa. Talvez faça sentido, né. Então, assim, precisa ter muito minimamente parar para entender um pouco melhor o que você está fazendo, né? Se você vai construir uma casa, você precisa parar, olhar, ver uns vídeos, entender como que o arquiteto pensa, entender o material antes de você sair Saber ver ali, uma planta. saber ver uma planta. Então, é um pouco disso, sabe? E precisa desse tempo mesmo. Eu queria falar, de um outro assunto aqui, que é a um projeto que você tem, Rodrigo, com o governo do Piauí, é o governo do Piauí, né? Eu Que é sou. a construção
de uma inteligência artificial brasileira, a gente pode falar assim? Eu sou um dos conselheiros do Soberania, que é um projeto que começou com o governo do estado do Piauí, né, através do governo do Rafael Fonteles, que foi o principal patrocinador ali da iniciativa, junto com o PIT, que é o Instituto de Tecnologia do Piauí, o Invest Piauí, e que hoje ele já está aí, já com parceria com o MCTI e com outras agências aí federais. É um projeto, hoje é o maior projeto de pesquisa de modelo de linguagem. A gente está contando aí com. Estamos chegando a 50 pesquisadores, se não já tem 50 pesquisadores, ou seja, é um projeto que é diferencial só por ele existir no contexto nacional, por ele existir com a infraestrutura que a gente conseguiu desenvolver. Então, a gente está falando de bolsistas com bolsas competitivas de valor de mercado. Estamos desenvolvendo um dataset aí que já está chegando a 500 bilhões de tokens para, de fato, fazer pré-treinamento de modelos de linguagem, afinamento de modelos de linguagem. Então, quando a gente olha na necessidade de ter isso como soberania, é um ponto fundamental, né? Porque, geopoliticamente falando, isso não dá para viver mais sem. Né? Então, ter isso com dados que são dados que vão refletir não só sobre o português brasileiro, mas sobre a cultura, sobre geografia e dados regulados que por ser um projeto ligado ao governo, a gente tem acesso mais validado e facilitado, permite que a gente esteja construindo algo bem único, assim, né? É um projeto que tem os apoios, como eu falei, do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, o MCTI, SERPRO também tá entrando agora. Então, a gente está bem empolgado, assim, é algo novo. Eu acho que todo mundo que está dentro do time são pessoas que manjam muito de IA e têm um repertório, uma reputação forte, mas trabalhando em conjunto, trabalhando com todo esse backup que a gente tem e com esse objetivo é algo extremamente pioneiro. E aí a gente começa a de fato ser mais estratégico, né? Porque esse é um projeto que, quando a gente olha para os dados que empresas como uma Embraer, uma Petrobras precisam ter e podem fazer o uso, por exemplo, desses dados dentro de um modelo, precisa ter um nível de segurança, compliance e localização extremo, porque são informações de nível que pode mudar a Estratégico, né? história da nação. É. Então, a gente precisa, como país, tá mais unido com relação à frente tecnológica no geral. E eu acho que o Soberania ele é um projeto que está sendo um acelerador nesse sentido para poder unir a visão nacional sobre a gente dar importância para estar utilizando tecnologias desenvolvidas aqui para servir nacionalmente, até mesmo com parcerias com a comunidade lusófona que a gente está fazendo. Mas é algo que, putz, tá sendo bem bacana e é um prazer estar colaborando com o projeto nesse nível. O projeto tem quanto tempo? Acredito um pouco mais de um ano. E a Há pouco gente tempo. é pouco tempo e a gente avançou com uma velocidade também bem ímpar aí, né? Trazendo o nosso conhecimento aí a bordo e tudo mais. E tem muitos desafios, né? O próprio desafio da infraestrutura, né? Disso tá servindo a nação e servindo dentro de uma estrutura que seja pagável, né? Porque são modelos de grande uso. Para você treinar um modelo desse é muito custoso. Para você rodar ele com inferência é um pouco menos, mas ainda assim é relevante. Então, são várias questões ali que estão sendo bem importantes. Só de estar em pauta já é o suficiente da importância disso existir, né? E isso tem algumas camadas. A gente tem a camada mais pragmática disso estar rodando bem e treinando, mas também tem a camada da gente ter isso dentro do conhecimento dentro de casa, né? A gente precisa entender todas as peças de um carro para a gente conseguir entender como que ele funciona e para a gente ter isso aqui dentro para, enfim, o mundo está mudando muito rápido e a gente precisa ter o domínio total desse tipo de tecnologia aqui dentro. Hoje você estima que para fazer o treinamento do nosso próprio modelo,
Eh, quanto qual seria o custo disso daí estimado, assim? Em Ah, cara, é uma pergunta bem difícil, porque assim, depende muito do tamanho do modelo, né? A gente teve, por exemplo, o projeto que a gente fez o ano passado, que não tem nada a ver com soberania, mas o Gaia, né? Que a gente treinou ali junto com o apoio com o Google DeepMind e com o pessoal do CEA, do Amadeus. Cara, foi um projeto que foi uma fração do que a gente está investindo, uma fração mas com só para o pessoal ter soberania. uma ideia do que é esse Ah, são milhares de dólares, milhares, assim, mesmo um modelo menor, em processamento ali, se não me engano, cara, o Gaia deve ter sido uma casa de uns US$ 200.000 para um pouquinho mais, O talvez, que é o Gaia? de processamento de nuvem. O Gaia é um modelo, que a gente fine-tunou, eh, fez extensão do pré-treino, na verdade, do Gemma 3, que é um modelo open source do Google, e junto, em equipe, né, trabalhando junto com o pessoal do DeepMind também, a gente fez ele especializado em português, e é um modelo muito menor, um modelo Uhum. leve, que tem sido usado até no TCU de Goiás, está sendo usado ali para uma aplicação específica, né. Então, a gente fala muito de modelos de grande tamanho, né, todos eles que a gente discutiu aqui, mas modelos menores, eles também têm uma capacidade de uso que, cara, quando eles são pode super ser especializados, e assim, são fantásticos para resolver problemas de é. classificação, problemas de extração de entidades, né, que você entender, por exemplo, isso, ou até mesmo RAG, né, que é um dos casos de uso do Gaia. Então, existe uma pluralidade de soluções aí, né, também. Então, respondendo a sua pergunta, tem muito a ver com o tamanho quantos parâmetros é o modelo que a gente quer treinar, ou se a gente quer fazer um afinamento, fine tuning versus um pré-treino. Vocês estão usando algum open source como base ou vocês estão treinando do zero? Cara, a gente tem uma diversidade de soluções que a gente tem experimentado e trabalhado. A gente está fazendo um mix de modelos hoje, e isso também tem a nossa linha de fazer do zero, mas não é mais, isso daí entra hoje como algo mais de observação do estado da tecnologia, mas o importante é a gente conseguir fazer uma arquitetura, mesmo que ela seja um mix de modelos, que funcione e atende muito bem o nosso objetivo. Você Para a gente começar a fechar, né, já que a gente está nesse assunto de soberania, né, e essa preocupação até como nação, sobre a questão de regulamentação, marco legal, como que você vê toda essa questão, assim? Estamos antecipando questões? Isso devia ter ficado para depois? A gente vai barrar a inovação ou barrar crescimento? Esse A é um dos. ABRIA tem tido um papel muito importante É. nessa Isso. discussão, né. A Associação Brasileira de IA, né, a ABRIA, tem tido uma relevância aí forte nesse sentido, porque a gente tem acompanhado desde 2019, quando começou a surgir a ideia de um projeto de lei, e isso foi se transformando, chegou no atual PL, né, do 2338 do regulação da inteligência artificial. E a gente já está há um tempo aí já, 2 anos e pouco talvez, ali em cima desse tópico, dentre várias, idas e vindas, e tá para ser aprovado, tem uma discussão sobre isso. Você acha que vai ser aprovado nesse governo ou no próximo? Vão deixar para o Cara, eu próximo? não faço mais minhas apostas É. nesse sentido, porque eu acho que, enfim, tem toda uma dinâmica ali que além disso, né, mas o ponto é que a gente começou com uma proposta, de regulação, baseado em uma ideia de regulação até então pioneira no mundo, que foi da Europa, né, da União Europeia, e nunca tinha tido uma proposta tão rígida, com relação a essa tecnologia quanto na União Europeia. Outros países como Singapura, Japão, Estados Unidos, Canadá, lidam e lidaram de uma forma diferente para Uhum. permitir a inovação, mas ao mesmo tempo de forma responsável, até porque os arcabouços legais que existem nesses países também existem aqui com relação ao mau uso
seja ele qual for, por uma tecnologia, né? Se eu der golpe em alguém, seja usando IA, seja usando um martelo, vai ser um golpe, O Código né? Civil já previa isso antes de qualquer Exato. Então coisa. tem, Até independente da porque qualquer ferramenta. regulamentação também não vai impedir Hum. quem queira fazer de fazer, né? Enfim. Então, assim, tem aí uma nova tecnologia, as pessoas estão tentando ver como que aquilo vai, que a gente precisa regular, né? Até fazendo alusão ao que o a gente costuma falar, né, dentro dos eventos da Abre, que quando começou o carro, tinha um carinha com a bandeira que saía na frente com o carro, né, falando para sair da frente, né. Então, é algo que tá no começo, mas o Brasil resolveu antecipar isso, eu acho que muito para talvez com uma visão de eu quero frear as big techs, ou a gente precisa limitar o acesso às big techs, a essas tecnologias aqui no Brasil, proteger os dados dos brasileiros. Eu acho que de um lado existe uma visão que, cara, realmente é algo que está mudando e a gente precisa ter mais controle sobre isso. E miraram na Big Tech, mas estão acertando no nosso próprio pé, porque assim, quem vai ter que responder e que vai ter um custo real são empresas como as nossas startups. A gente não tem um escritório de advogados aqui, a gente não paga em dólar para um monte de lobista ir lá e resolver E nossos receita problemas. global, a ponto de no Receita Brasil global. saiu, tá tudo bem. Então tem coisas assim, tipo a drone de agricultura que está pulverizando ali na agricultura, ser penalizado como se fosse um drone de guerra da Ucrânia. Nossa. Então teve algumas coisas, alguns desses pontos que foram discutidos. Hoje a gente tem uma questão muito ligado a direito de treino, né? O que pode ser usado para treinar os modelos, até onde isso vai, se você usou eventualmente alguma coisa que alguém em terceira ou quarta instância usou para treinar, você também pode ser penalizado. Então estão imputando uma responsabilidade O caminho não tá legal. desproporcional. Assim, a gente não tá mais no momento de falar: "Putz, precisamos regular ou não regular", porque, assim, já tá no caminho de regular e o caminho da incerteza é muito pior do que se manter dessa forma, porque isso está mitigando investimentos. O investidor, ele sempre vai buscar algo mais, seguro, então é melhor ele saber se está regulado dessa forma, eu vou colocar meu dinheiro dessa forma, ou não está regulado, eu vou colocar meu dinheiro dessa outra forma, do que tá no limbo e não tá nem de uma nem de outra. Então esse é um problema real, é um risco para não só os empreendedores e as empresas de inteligência artificial, mas de tecnologia no geral, porque o que a gente está falando não é mais sobre regular a inteligência artificial, é regular a tecnologia. Então, assim, é transversal, virou transversal brutalmente em toda a indústria. Então é muito mais preocupante do que parece ser. Eu entendo que a gente precisa ter um olhar forte sobre o uso responsável disso, mas, de novo, né, ninguém está falando de outros assuntos que são muito mais críticos com relação à responsabilidade, né, tipo, e aí entra e acaba que esse assunto acaba se misturando com outros ali na discussão. Por ele ser digital, se mistura com o assunto do Redata, que não tem a ver diretamente com isso, ou com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aconteceu com o Felca. Então fica meio dissipada essa discussão do que é o real ali, do que a gente está falando, porque não é sobre ser pró big players americanos e gringos que, sei lá, são empresas aí que podem ser questionáveis de fato, mas é o futuro tecnológico nacional. A gente tem que ser forte em desenvolvimento de tecnologia no nosso país e proteger isso, senão a gente sempre vai ficar atrás, sempre vai ficar ali repetindo o passo de outros países grandes que vão falar o que a gente tem que fazer. E a proposta do projeto de lei, ele não endereça os pontos que ele resolveu endereçar de fato. Alguns sim, alguns melhoraram, né, mas ainda é bem preocupante, assim, como isso pode se desenrolar ainda. Eu fiquei preocupado quando você falou que, putz, a a a União Europeia já é super restritiva, Sim, tecnologicamente falando, e todas as análises que a gente está tendo é que eles estão ficando para trás, né, eles ai pararam no tempo,
porque você não consegue mexer com dados lá, você não consegue... A gente não conseguiu ver o impacto que teve essa proposta de lei, a lei lá de regulação na União Europeia, para a gente olhar e falar, não, olha, eles fizeram isso, eles Quais acertaram foram os assim, assim. problemas que Não, a gente aconteceram? simplesmente Copiou e leu, colou. copiou, colou e modificou para pior Era e colocou isso. mais 30 restrições a mais em cima disso. Isso é que me assustou. Então, antecipou muito, talvez por conta do hype, talvez por conta desse feeling de precisamos regular as big techs, mas não foi bem feito isso, não foi. E a gente falou isso em cartas abertas. E assim, a gente precisa parar de sabotar nosso país, né? Para a gente conseguir avançar para algum lugar, senão a gente sempre vai ficar para trás. É o que a gente estava falando, né, no almoço. Você quer emagrecer, você está tomando Mounjaro e você está comendo 5 caixas de donuts. Você nunca vai emagrecer, você só vai engordar. E você vai gastar dinheiro com Mounjaro e ainda prejudicar a sua saúde. Então, cara, a gente fica ali constantemente nessa sabotando, né? situação de sabotagem e seja por N outros interesses, ou por N outras incapacidades, ou por N outras formas, mas assim, o que a gente está falando é extremamente sério, que hoje a economia está totalmente pautada em tecnologia, seja ela qual for, seja drone, navio, enfim, meios de pagamento, e fazer uma regulação restritiva, isso só vai nos prejudicar economicamente e o nosso futuro. É. O que a gente precisava, talvez. E aí eu vou falar o que eu sinto falta, às vezes, assim. A gente até estava discutindo hoje antes, né? Que eu falei aqui até. A gente vê essa coisa da rede social, tudo muito rodando de qualquer jeito, sei lá, né? Parece que a gente perdeu o controle com algumas coisas que não foram exatamente benéficas e que de repente a gente poderia ter um uso muito melhor se a gente tivesse tido não necessariamente uma regulamentação, uma legislação sobre isso, mas um direcionamento, sabe? Que é um pouco, peraí, como que a gente vai olhar para isso aqui? Eu sinto falta disso em relação à inteligência artificial, sabe? Que é, peraí, como que a gente vai olhar para isso aqui, né? O que a gente quer construir com isso aqui? Que é um pouco pensar até que mundo que a gente quer ser Para mim, a partir disso, sabe? Sim. A gente está no momento de transformar e a gente está no momento que a gente pode recriar o nosso mundo, né? Então, assim, que mundo que eu vou querer ser daqui 10 anos, sabe? Quais regras que a gente vai colocar de fato que são válidas. Que é importante a gente observar determinados conjuntos novos de regra, seja ele qual for ali, que vai prever determinadas novas implicações, mas entender que já existem outros instrumentos antigos ou anteriores que já resolviam existem isso. e que talvez você tem que fazer algo mais pró-inovação. Não é entrar em um embate de substituição de emprego, copyright. Sim, tem a questão de copyright, que é importante, senão fica algo maluco também, né? Como a gente viu no passado recente, principalmente nos Estados Unidos, o que aconteceu ali dos modelos copiando desenfreadamente. Mas, cara, você não pode fazer um negócio pasteurizado que vai ferrar todo mundo, né? Eu acho assim, cara, infelizmente, acho que o Brasil ele tem um vício sistêmico que é de criar leis. Parece que tudo no Brasil, qualquer coisa para você resolver no Brasil é criar uma lei. E a gente vai vendo ao longo do tempo que, na verdade, é pior. Quanto mais lei a gente cria, mais complexo a gente vai fazendo para que as coisas possam acontecer. Para você empregar hoje uma pessoa, é super restritivo, porque se criou tantas camadas de lei que hoje a pessoa pensa 5 vezes antes de abrir uma vaga. E isso acontece em todas as áreas do Brasil. E quando a gente vai vendo, por exemplo, a questão de mídia social. Poxa, me desculpa, a gente já tem o Código Civil. Que deveria Pô, a gente já caber ali, né? tinha um marco legal da internet, Uhum. né? Já cobria tudo. Se você Então não estava sendo aplicado, se você talvez, ofender né? uma pessoa, não importa se você está ofendendo no telefone, na vida real aqui, ou se você está ofendendo Na na internet, é tudo internet igual, ou num né? jornal, se você está publicando no jornal, é tudo igual. É uma ofensa, isso daí teria que ser tratado pelo Código Civil, né? Uma atualização do Código Civil. Pô, só isso. E hoje não, a gente vai colocando camadas. Então a gente tinha o Código Civil, aí meteu a camada ali
da internet, como se fosse uma coisa. A internet é só um meio, a sociedade continua se relacionando do mesmo jeito. Aí depois veio LGPD, aí agora está vindo IA, e tudo isso é restritivo. Tudo isso vai puxando o nosso freio, vai fazendo com que tudo fique mais complexo para você fazer as coisas, e enquanto isso os outros países estão passando à nossa frente, e a gente não discute as coisas que são meio que fundamento. Tipo, cara, me desculpa, mas é um absurdo hoje a gente ainda ter 50% da população sem saneamento básico. Acabou, essa é É, a prioridade. a gente Essa tá, não a é gente não é tá, não é discutir se uma pessoa sei lá, se suicidou porque leu uma coisa na mídia social. Ela provavelmente iria se suicidar se lesse no jornal, se lesse num livro, se uma pessoa tivesse falado para ela. Então assim, acho que tem implicações diferentes ali, mais ou menos pesos, e eu acho que são para mim a única coisa. domínios distintos também quando a gente está analisando até para pode ter um viés de aceleração do bullying ou enfim, ali você pode prever um agravante, que seja, mas eu acho que são domínios distintos e que a gente tem que analisar ali a responsabilidade de como que você vai matar toda a cadeia de inovação É, fazendo um Exato. determinado ponto ali. a única coisa, por exemplo, de mídia social que eu acho que deveria ser colocada, que não foi colocada em nenhum lugar nunca, é assim, CPF. É, total, Meu né. amigo, é a Seu coisa, perfil é seu, né, né. Uhum, acabou robô, acabou, usuário fantasma uhum, ofendendo outra pessoa. Não, meu amigão, é o seu CPF. uhum. Você pode falar o que você quiser, você tem liberdade, você fala o que você quiser, só que é o teu CPF. Você vai ser criminalizado dentro do Código Civil por qualquer coisa que você fizer que seja contra as nossas legislações. Então, são coisas bobas e que a Sim, gente vai criando camada, 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 que e a gente vai nunca discute de fato cada o regra dessa a gente só vai algemando a gente. Vai prendendo as pernas, vai prendendo as mãos, e a gente, como sociedade, não evolui. uhum. Pra gente fechar com esse papo que não ficou muito leve, né, mas pra gente dar uma dica ou de repente até pensando nesse sentido, né, qual que a gente falou diversas coisas aqui, tem muita informação útil, dicas e orientações mesmo, para o empresário, profissionais que quiserem se orientar aí com a inteligência artificial, mas para a gente pensar como, de repente, nação, como humanidade, assim, o que que vocês diriam sobre o uso da inteligência artificial, né? Como que a gente deve olhar, como que a gente deve enxergar isso e se preparar para, de repente, ser algo mais positivo? Para mim, eu acho que a inteligência artificial é um presente para a humanidade. Eu sou muito positivista, eu acho que isso vai ajudar a resolver problemas hipercomplexos na sociedade, que hoje a gente, como ser humano, não estava conseguindo, estava levando um tempo muito maior para conseguir. Eu acho que vai transformar a gente numa sociedade melhor, Uhum. com custo de produtos e serviços mais baratos ao longo do tempo, mais acessibilidade, mais democratização de conhecimento, de qualidade de vida. Eu acho que tudo isso aí vai vir. Obviamente vai ter um período muito caótico nessa transição, Uhum. mas eu vejo como um super benefício que a gente deveria abraçar e considerar isso daí como mais, da mesma forma que o fogo foi uma revolução, Uhum. né, para a As máquinas a humanidade, a vapor. eletricidade, etcétera. Eu acho que é a mesma coisa com a IA, mas só que numa proporção muito maior em termos de, Mais rápida, né? o tipo de problemas que a gente só fala das coisas negativas, a gente não fala de, por exemplo, as descobertas científicas e de medicina que estão acontecendo nesse exato momento, Uhum. numa velocidade absurda, Por né. conta da IA, né? Eh A aceleração é um grande benefício aí, né, principalmente de descobertas novas aí que a gente pode ter. Descobertas novas, né, se não fosse novo não seria descoberta. Mas, da gente conseguir encontrar, soluções para problemas que eram extremamente difíceis, seja no âmbito como sociedade ou do negócio, já não é nem falar que IA é um caminho sem volta, era algo que era falado em 2018. Hoje é um padrão que, assim, é uma ferramenta que
é necessária para você, principalmente para o seu negócio, ou seja, até mesmo para o aprendizado, né? Mas precisa entender um pouco a base disso. Particularmente eu tenho essa característica de me aprofundar tecnicamente para entender. Tem pessoas que têm outras características, não tem certo e errado, obviamente, mas eu acho que nesse caso especificamente, como é uma mudança que tem um viés extremamente técnico e é um viés que não é só para o seu negócio, é uma mudança de transformação profunda na sociedade. Quando a gente fala disso na Abria, nossa responsabilidade na Abria não é sobre uma associação que tem ali as empresas que querem ver o que vai ser melhor para o nosso faturamento. Pelo contrário, a gente está junto e colocando dinheiro do nosso bolso, nosso tempo voluntário, porque a transformação é extremamente profunda na sociedade, na dinâmica da sociedade. Isso pode ser uma ferramenta que pode mudar não positivamente só o seu negócio e levar a sua receita, mas mudar a história, como que a gente vê as coisas, como que a gente acelera desenvolvimentos. Educação das crianças, Não é só- personalizada. Não é só sobre dar escala para a produção do seu conteúdo, para o seu atendimento no WhatsApp. Isso É dar um médico, né, é dar um daqui médico para cada relevante perto pessoa. da dimensão que a gente está. E, de fato, a gente está no começo do mainstream dessa mudança. Hoje, já é um play que foi apertado, que está estourando e que vai mudar completamente a dinâmica de trabalho. Já está mudando, já tem empresas que estão já completamente diferentes, e isso está acontecendo. Então você tem que estar estrategicamente posicionado para conseguir tomar as decisões, muitas decisões, preparar seu cérebro para conseguir acelerar e assimilar tudo isso, porque, como a gente falou, né, vai chegar no limite humano de assimilar tudo isso, né? Então é uma transformação muito mais real, muito mais rápida e muito mais profunda do que os próprios o pessoal que fica postando no LinkedIn e nas redes estão falando, porque não é só sobre morrer um monte de pessoal não startup porque entendeu, lançou o Cloud Code. É muito maior do que O isso. pessoal não entendeu o tamanho da mudança da sociedade que a gente vai ter por Exato. causa disso daí. Rodrigo, obrigada Obrigado, eu que pelo seu agradeço. tempo, o seu conhecimento. Enfim, a gente também está aqui para apoiar, né, Paula, apoiar a associação com informação, com conteúdo. Acho que a gente precisa trazer muitas pessoas para essa conversa aqui, né, pessoas que de repente precisam ter mais detalhes, mais aprofundamento sobre o que é AI, para a gente de fato abrir a cabeça e pensar disso de outra forma. Obrigada. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigada, Paula, também. E quem assistiu até aqui, até o próximo episódio.